Olá pessoal, eu sou a Graízes do canal Amor por Suculentas e venho hoje falar sobre um assunto que todo mundo está me perguntando. Semana passada, lá no meu Instagram, eu lancei umas perguntas, né? E muita gente teve dúvida com relação à regra e com relação a plantas de sol e plantas de meia sombra, tá? E aí, assim, eu respondi, só que como eu respondi escrevendo, talvez não ficou muito claro, muito objetivo. Então, hoje, cumprindo o que eu prometi, eu vim gravar um vídeo falando sobre sol e meia sombra. E aproveitando o tempinho que está super de chuva, vou falar um pouquinho sobre isso também. Porque muita gente fala, mas vai chover, eu vou ter que tirar minha planta da chuva. Ah, mas tá sol demais. Ah, mas tá molhando. Ah, eu vou ter que tirar todas as suculentas do tempo. Não, vamos conversar sobre isso também. E aí, ó, estou aqui, bem propício, o lugar onde eu vim gravar aqui começar. Tá chovendo, eu vou sair um pouquinho na chuva para mostrar pra vocês. Não é que tá chovendo, tá uma neblina, sabe? Como vocês sabem, meu grande amor no começo foi suculenta, só que hoje eu tô numa loucura por tudo quanto é planta. E eu tenho aqui uma samambaia que não está muito bonita. Ela fica neste lugar que pega um sol, ó, durante o dia. De manhã cedinho, só que depois pega sombra e ela não tá indo muito legal, mas eu vou dar um jeitinho nela, ela vai ter que ir legal. E aí eu tenho aqui, ó, vou chegar mais perto. Lembra dele que eu postei esses dias pra vocês lá no Instagram? É o Dinheiro em Penca, né? O tostão. Ele vai super bem aqui, ó, na sombra. E aqui o xodózinho, olha o tamanhão que ele tá, deixa eu afastar. Que é o colar de golfinhos, que também vai super bem. Lembra que eu falei que ele recebe esse nome porque ele parece, ó, golfinhos pulando? Vai super bem na sombra. E eu tenho alguns testes ali que estão dentro ainda que eu tô tentando. Que as minhas plantas, elas ficam no tempo, tá? Por que que eu falo no tempo? Olha só, pessoal. Céu, planta, não tem cobertura. E aí, olha lá. Lá embaixo, eu coloco no fundo as que precisam de meia sombra e em cima as que vão melhor na sombra. Aqui alguns cactos também que ficam no tempo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês verem como tudo fica no tempo, tá? Mas antes delas irem pro tempo, é necessário que nós façamos, ó, aqui também tem o cacto. É necessário que nós façamos o quê? A adaptação dessa planta, exatamente. Então, quando você vai no garden comprar a sua planta, o que é importante? Olha só, aqui eu pego o sol de manhã e olha lá o colar de golfinhos ali muito bem. Eu pego o sol de manhã nesse muro e à tarde ele pega a sombra. Hoje nós não temos sol, hoje nós temos um dia super fechado, ó. Estão vendo neblina? Aí aqui eu tenho plantas que elas se adaptaram à temperatura que eu tenho aqui na minha casa, tá? Tenho plantas aqui, tem orquídeas, ó, super florindo aqui. Dá uma olhada aqui nas orquídeas, tá? Então, a orquídea não gosta de sol. Aqui em casa, quando eu comecei, eu não sei se eu já contei pra vocês, essas do muro, eu comecei querendo orquídea. Porém, a orquídea não rolou aqui nessas do muro. E aí foi onde que eu passei todas as minhas orquídeas aqui para essa palmeira. E elas sempre abrem, tem uma ali que vai abrir um monte de brotinho. Olha lá. Tudo no tempo, tá? Então, pessoal, por que eu vim hoje aqui aproveitar esse tempo que está chuvoso para gravar? Porque muita gente me pergunta, mas eu vou tirar? Não, pessoal, não tem. Já pensou se eu fosse tirar todas essas minhas plantas aqui da chuva? Já tá indo aí para mais de 3 anos que eu tenho suculentas e elas ficam no tempo, tá? Elas, como aqui não tem as geadas com frequência, então elas vão muito bem. Agora, se houver geada com frequência, a gente tem que cuidar, tá? Mas tem umas que são mais resistentes, outras menos resistentes. É claro, eu não tenho estufa, eu não cultivo aí grandes quantidades para vender. É diferente aí para quem cultiva para vender, outra realidade. Não é minha realidade. Eu tenho as minhas plantas, uma espécie em cada vasinho, né? As que eu faço para vender, geralmente eu compro, né? Ou uma outra que eu cultivo que tem aí uma propagação mais fácil. Então, mas eu não tenho esse cultivo profissional, o cultivo para vender. Meu trabalho, ele é mais artístico mesmo, né?
Eu conheço as plantas, falo sobre o cultivo, porém eu não faço esse cultivo aí para venda, tá? Então, o que que é importante a gente saber? Se você vai num garden e você vai trazer para casa, geralmente esse garden pode ser fechado, pode ser um mercado, né, uma loja fechada. E aí o que que acontece? Você vai precisar adaptar a sua planta. Pessoal, o que seria essa adaptação aí das plantas, né? O que seria ela? Você deixa ela ali uma semana, 2 horas no sol, aí na segunda semana umas 3 horas, na terceira semana umas 4 horas, e até que você, se ela for de sol pleno, você deixa ela no sol pleno, até, ou se for de meia sombra, você já vai ter uma adaptação dela para meia sombra, tá? Para que ela não tenha esse choque térmico, tá? De, olha, foi direto pro sol e morreu. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Uma outra coisa, planta fala com a gente. É igual uma criança, que você vai ter que ir lá, vai ter que observar, vai ter que ficar cuidando para ver como ela está reagindo ao tratamento que você está dando a ela. Mesma coisa as plantas. Você vai ter que cuidar para ver como é que ela está se adequando ao lugar que você colocou ela, tá? Então, se você colocou ela num lugar e você percebe que ela tá murchando, que ela tá queimando, que tá aparecendo manchas, espera aí, tem que ver se esse lugar tá legal para ela. Se você tá colocando ela num lugar e ela tá linda, maravilhosa, tipo essa daqui, ai gente, tá linda, né? É que tá muito bem, obrigada. Igual essa outra aqui, ó, eu tenho que rever ela, ver o que que tá acontecendo com essa samambaia, porque ela está, ó, secando, percebem? Ó, não é suculenta, mas a gente segue, assim, essa mesma... Umas estão bonitas, outras estão mais secas, então eu tenho que pesquisar certinho. Como eu falei pra vocês, eu não sou expert em plantas em geral, né? Então, eu estou começando com o cultivo de outras agora por gosto, por achar bonito, né? E, então, eu vou ter que pesquisar qual é a necessidade dela e atender essa necessidade dela. Talvez tirar ela daqui e colocar ela mais lá pra dentro, onde pega menos sol. Talvez, né? Então, assim, mesma coisa com a suculenta, ela vai falar com você. Então, ó, se ela tiver murchinha, né? É sinal que tá faltando água. Se ela tiver melando, sinal que você tá com muita água. Então, isso eu falo tudo lá no vídeo, no outro vídeo que eu postei semana passada aí. Tem aí, ó, não existe regra para rega, tá? Então, vocês, tudo sobre rega tem nesse vídeo. Ai, meu cacto não floresce. Ai, minha suculenta não dá flor. Gente, pode ser... Tem 2 motivos que faz a planta florescer ou não, tá? Primeiro, adubação, no caso, o substrato. É um bom substrato, tá com a adubação bacana? Maravilha. Segundo, iluminação. Lugar com pouca iluminação, talvez a sua planta esteja precisando de mais iluminação para ela florescer, tá? Outra coisa que a gente tem que cuidar, neste período, principalmente de inverno, que é mais úmido, as pragas, tá? Lugar com pouca ventilação, umidade demais e pouca iluminação, pouca ventilação e iluminação também, é propício para pragas. Eu peguei uns cactos meus aqui semana passada que tava terríveis. E eu fiz uma experiência com eles. E depois que estiver tudo certinho, eu gravei já os passos que eu fiz. Eu quero postar para vocês verem o que eu fiz com esse cacto. Vão ficar curiosos aí. Se der certo, vai ser legal. Agora, se não der certo, talvez eu, ó, fiz e não deu certo. Tá? Já replantei, já tá bonitinho. Mas depois, em outro momento, eu vou mostrar para vocês. Então, com relação à iluminação, façam a adaptação, tá? Existe uma regrinha que não é uma regra geral, porém a gente segue e vai vendo se dá certo, tá? Plantas mais escuras, suculentas mais escuras gostam de meia sombra, tá? Plantas mais claras gostam de sol, muito sol. Tem plantas, por exemplo, igual a planta fantasma, que adora sol, ela vai super bem. Colar de pérolas que eu tava falando. Eu vou plantar ela e aí plantei e coloquei lá no muro. Morreu. Aí mudei de lugar a outra. Morreu. A terceira morreu. Aí a quarta tá ali na sombra, que não pega sol, só pega luz e ela tá indo, né? Não assim, não se desenvolveu muito ainda. Eu tô cuidando, vendo qual é a necessidade dela, mas eu sei que o sol não deu certo pra ela.
E assim, existem plantas que são questões de adaptação. Que, por exemplo, eu tive casos de plantas que eu cuido ser meia sombra. Aí uma amiga, uma cliente chegou, olha, não, lá em casa ela fica no sol pleno e vai super bem. Então, assim, é da adaptação do lugar, sabe? Então, fiquem atentos a isso. Você pode ir climatizando essa planta, né? Fazendo ela se acostumar com o ambiente em que você tem. Uma outra coisa, mas eu moro em apartamento, como que eu faço? Bom, se você mora em apartamento ou se você preferiu colocar a sua planta dentro de casa, qual é o ideal? Que você deixe perto das janelas, perto das portas, para que ela pegue luz. A suculenta, ela precisa de luz natural. Então, se você mora em lugares que não tem muito espaço, em apartamento, deixe ela próxima aí à janela, deixe ela próxima à porta, para que ela pegue luz, tá? Porque senão realmente vai ser complicado ela sobreviver. Então, muita gente pergunta, eu queria planta, vou colocar no meu banheiro. Gente, eu não indico planta para colocar no banheiro. Não planta, suculenta, tá? A suculenta por quê? O banheiro é um lugar úmido e geralmente não é tão iluminado. A menos que você tenha um banheiro super, super, super iluminado, né? Aí é outra realidade, aí dá pra você colocar lá. Tem gente que coloca na janelinha do banheiro que pega a luz, né? Bacana se a sua janela do banheiro pega luz. Aqui em casa, a minha janela não pega luz, então não rola. Né? Então a gente tem que ver o que rola. Se pega luz, tudo bem, mas se não pega, não dá. E era isso que eu vim falar pra vocês. Então, cuidem. Plantas de sombra, de sol, você vai ter que adaptar. Fiquem de olho no que a planta tá falando pra vocês, tá? Porque elas falam com a gente, elas dão resposta da necessidade dela e a gente tem que cuidar. Isso, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, você tem que estar ali, no mínimo, olhando suas plantas, porque se você deixar de cuidar, bichinho pode pegar, sol pode machucar, água pode matar, enfim. Fique de olho nas suas plantas, cuide igual criança, tá? São fáceis de cultivar? São. Não dão trabalho? Não. Mas como qualquer ser vivo, precisam de atenção, tá? Então é isso, eu queria deixar essa dica pra vocês, né? Já que me pediram, eu vim hoje gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu peço pra vocês curtam esse vídeo, né? Pra que ele chegue a mais pessoas, que o YouTube distribua ele pra mais pessoas. Compartilhe pra quem tiver dúvida aí com relação à sombra e meia sombra, tá? Deixa seu like então pra gente e fique ligado, ative o seu sininho para que vocês recebam, né, avisos aí das próximas postagens, tá bom? Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo até agora e a gente se fala aí no próximo vídeo, na próxima oportunidade, tá bom? Beijo, tchau, tchau.